Olá pessoal, eu adoro falar sobre tecnologia aqui no canal e hoje eu quero conversar com vocês sobre essa belezinha aqui. Esse daqui é o MacBook Air, modelo 2020 ainda. Ele conta com o processador M1, que foi o destaque dessa geração por ser o processador 100% desenvolvido pela Apple e, claro, otimizado para o hardware e também para o software da empresa. Isso é claro, a Apple já vinha fazendo com os iPhones há muito tempo, desenvolvendo o próprio processador que se integra muito bem com o sistema operacional deles. E por isso, muitas vezes, não adianta simplesmente comparar as especificações de um produto da Apple com de um produto de preço similar, de uma categoria similar. Por exemplo, nós vemos smartphones Android com 8, às vezes 12 GB de memória RAM, que comparam aí em desempenho, são muito similares com um iPhone de 4 GB de memória RAM, por exemplo. E com esses MacBooks não foi diferente, o desempenho desse processador M1 é realmente impressionante. Na época, pelos benchmarks, as pessoas já viram que algo muito grande estava vindo aí, e eu digo isso porque no começo, por ser uma arquitetura nova, né? Para quem não sabe, esse processador é baseado na arquitetura ARM, é uma arquitetura similar ao que é utilizado nos processadores de smartphones. Então, logo que eles foram lançados, ainda muitos programas não estavam otimizados para funcionar com eles. Somente os programas proprietários da Apple mesmo, né? Outros aplicativos, outros programas tiveram que passar por adaptações, tiveram que ser atualizados para poder rodar nesse sistema, e muitos ainda rodavam e rodam até hoje através do Rosetta Stone, que é um aplicativo da Apple, né? Um programa que faz essa conversão dos softwares para poder funcionar nessa nova arquitetura. Mas essa arquitetura similar aos smartphones deu a esses processadores da Apple um desempenho muito bom. Eles consomem pouquíssima energia, tanto é que nós temos aqui um laptop super fino, com desempenho incrível, e ele não tem uma ventoinha para resfriar o sistema. Por isso que ele se chama MacBook Air. Ele resfria com o ar do ambiente, ele não precisa utilizar um ventilador ali acoplado no processador para esfriar. Isso é muito legal. Mas além de ter esse desempenho incrível, uma ótima gestão de temperatura, o consumo de bateria também é incrível. Bom, então vamos lá, vamos falar mais sobre a minha experiência com esse aparelho, tá? Eu pude observar sim tudo isso, ele realmente não esquenta, não trava, o desempenho é fantástico, você liga o aparelho, ele já está funcionando. Dificilmente algum aplicativo vai apresentar lentidão, você pode abrir diversas abas do navegador ao mesmo tempo que tem vários outros aplicativos rodando e ele não trava mesmo. Esse daqui é um modelo de 8 GB de RAM, SSD de 256, ou seja, é o modelo mais básico de todos e mesmo assim é impressionante. Bom, eu não comprei esse laptop aqui, ele foi fornecido pela minha empresa, tá? Então ele é meu laptop de trabalho e por esse motivo eu não instalei muito software nele. Eu gostaria de ter testado ele para editar vídeo, instalar algum aplicativo mais pesado, até mesmo algum jogo talvez, eu sei que são poucas opções de jogos para Mac, mas de qualquer forma eu gostaria de ter testado ele em alguma tarefa que demandasse mais desempenho. Mas como eu trabalhei a maior parte da minha vida com computadores que rodam Windows, na hora que eu comecei a utilizar esse daqui, eu percebi esse salto incrível de desempenho e estabilidade do sistema. O Windows, vocês sabem, diversas vezes apresenta lentidões, travamentos, está constantemente atualizando, não te deixa pular a atualização muitas vezes. Realmente o Windows tem piorado muito nos últimos anos, na minha opinião, tá? E agora, podendo utilizar um Mac, eu consigo confirmar isso ainda mais. Para quem não sabe, eu moro na Inglaterra e aqui esse laptop não é considerado tão caro assim, tá? Ele custa na Amazon cerca de 900 libras, isso convertendo para real, claro, fica muito caro, né? Mas quando a gente pensa que é bem menos que um salário mínimo aqui da Inglaterra, então ele acaba assim sendo uma opção até mesmo considerada acessível aqui, né? Porque muitas vezes ele é comparado com um computador na mesma faixa de preço utilizando o sistema operacional Windows, e esse daqui acaba tendo um desempenho muito melhor, exceto para jogos, né? Porque, como eu disse, tem esse probleminha de não ter muitos jogos para Mac. E tudo nele é muito bom de utilizar. O teclado é extremamente confortável e preciso, não tem mais aquele problema de algumas gerações passadas de teclados da Apple. E o trackpad simplesmente é o melhor do mercado. Não existe um trackpad melhor que esse em nenhuma outra marca. Além disso, ele tem um sensor de digitais aqui no teclado também. A tela tem uma resolução muito boa, o brilho também não é dos mais altos, mas eu acho bem adequado para trabalhar dentro de casa. Se você não está utilizando ele ao ar livre, você não vai sentir falta de mais brilho na tela. Os alto-falantes dele também são muito bons. Claro que não substitui um alto-falante próprio, especializado para utilizar com música, se você vai editar música ou se você vai escutar muita música com ele, talvez não seja adequado. Mas para um uso normal, como assistir vídeos, fazer uma videoconferência, é ótimo, o som realmente impressiona, é melhor do que a maioria dos laptops que eu já tinha utilizado até agora. Bom pessoal,
é difícil achar defeitos nesse laptop, mas a gente está aqui fazendo uma avaliação, já estou usando ele há alguns meses, então eu me sinto aí capaz de fazer essa observação, tá? Então, defeitos para mim são realmente as portas, que ele só tem 2 portas USB-C, isso realmente é pouco. Eu penso em vários casos que eu utilizaria mais do que isso. Para o meu trabalho está perfeitamente adequado, mas eu penso, se eu fosse utilizar ele pessoalmente, não seria o suficiente, porque, por exemplo, se você está carregando ele, você utiliza uma porta USB, então só te sobra uma porta disponível. Então aí você tem que comprar aqueles dongles, aqueles adaptadores, aquela coisa toda. E o ideal seria não precisar disso. A câmera dele poderia ser um pouco melhor, que ela grava somente em 720p. Outro mínimo defeito que eu observei são alguns atalhos aqui do teclado dele. Em gerações passadas de laptops da Apple, por exemplo, nós tínhamos botões para regular a iluminação do teclado e outros botões. Eles substituíram isso pelo botão de controlar o comando de voz do computador e outras coisas que não uso muito. Além disso, as teclas aqui de setas são bem pequenas, até mesmo as teclas de função são um pouco pequenas demais, mas pessoal, isso são defeitos mínimos, tá? E claro, né, a parte de software realmente vai do gosto de cada um. O macOS tem sim bastante diferenças em relação ao Windows. Eu falei das partes boas, que ele não fica travando, não fica pedindo para atualizar toda hora, é muito mais estável, etc. Mas, por exemplo, o Finder, né, que é o equivalente ao Explorer no Windows, é o programa que gerencia todos os arquivos, né, é a interface entre o usuário e o sistema operacional. Ele é um pouco limitado em alguns aspectos. No Windows nós temos mais opções para gerenciar pastas, tem algumas coisas que são um pouco mais fáceis de utilizar no Windows. Por exemplo, redimensionar uma janela, coisas assim, no Windows é um pouco mais otimizado, tá? E alguns atalhos de teclado no Windows também são mais simplificados. Um exemplo é quando você copia algum texto e quer colar ele sem formatação, no Windows é somente Ctrl Shift V. Aqui no macOS você tem que apertar Command, Option, Shift e V, ou seja, tem uma tecla a mais para o mesmo comando. Mas isso também só requer adaptação. No mais, eu gosto do sistema bastante, não pretendo utilizar o Windows onde for possível, a não ser que eu vá trabalhar em uma empresa que só utilize o sistema operacional Windows. Do contrário, eu pretendo continuar na Apple. Então, pessoal, para concluir o vídeo, esse aqui é um laptop de trabalho excelente e, claro, pode ser usado para todas as tarefas pessoais e eu recomendo ele muito, tá? Com as 2 exceções sendo somente o preço, se você não está disposto a pagar essa quantia por um laptop, e também se você vai utilizar com foco em jogos, tá? Agora, para quem está querendo um computador com ótimo desempenho, ótima duração de bateria, super portátil, super leve, de qualquer forma eu estou deixando aqui para vocês um link de afiliados da Amazon, então se estiver pensando em comprar um desse, dá uma olhadinha nesse link aqui, tenho certeza que o preço vai estar muito bom na época que vocês estão assistindo esse vídeo. Deixe nos comentários se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre esse laptop, eu dou a minha opinião. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até mais!